pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, professora de Português e Redação, e nesse vídeo eu vou estudar com vocês uma redação nota 1000, uma redação que já foi corrigida, e aí eu vou disponibilizar a cópia dela aqui abaixo do vídeo, tá bom? Então, a questão aqui é a seguinte: a estrutura básica do texto dissertativo, o que a gente precisa ter em cada parte do texto? Na introdução é apresentar o tema, fazer uma frase de conexão textual e colocar o argumento 1 e 2, citar o argumento 1 e 2. No desenvolvimento, explicar o argumento 1, o primeiro argumento que foi citado aqui. No segundo parágrafo, conector e explicar o argumento 2. E na conclusão, um conector de conclusão, uma frase de fechamento e colocar as propostas de intervenção. Então, por que eu fiz esse esboço aqui no quadro antes da gente fazer a leitura da redação? Porque aí eu vou te mostrando, de acordo com a leitura do texto, que o aluno fez dentro dessa estrutura básica, tá bom? Então, todo mundo com o texto na mão aí? Vamos começar a leitura? Então, vamos lá. A redação que eu escolhi foi sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento por intermédio das redes sociais e mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, como a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Então, vamos analisar aqui o primeiro parágrafo. A aluna fez a apresentação do tema, né? Então ela já falou aqui do mundo globalizado, falou das tecnologias, depois ela fez nem foi uma frase de conexão, no caso aqui ela usou um conector mesmo, só para fazer a ligação das partes da introdução, ela usou desse modo. Torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática. Na verdade, ela fez sim, ela colocou desse modo e aí ela veio e colocou torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática, que é essa frase de conexão textual. E logo em seguida, ela fez a enumeração dos argumentos. Ela citou apenas o primeiro argumento aqui, a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos, que foi o argumento 2. Então, a introdução dela ficou ok. E aí, seguindo aqui, a gente tem o desenvolvimento. O que precisa ter no desenvolvimento? Aí ela vai explicar, pode colocar um conector ou não, no caso aqui ela optou por colocar um conector, e explicar o primeiro argumento citado, certo? Então, vamos fazer a leitura do primeiro argumento citado. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam ao indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar via algoritmos as reportagens e artigos que serão vistos por determinado público constitui ameaça à liberdade de pensamento crítico, evidenciando o supracitado ao livro Rápido e Devagar, 2 formas de pensar do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova
por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara por dedução analítica a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Então aqui ela fez o primeiro parágrafo, fez a explicação do argumento e ela cumpriu também uma exigência, né, da redação do Enem, que é utilizar uma outra área do conhecimento. Aqui ela utilizou uma fala de um especialista comportamental. Então ficou muito bacana. E aí, começando o segundo parágrafo, ela usou o conector AD+, porque ela optou por fazer argumento 1 e argumento 2. Então, seguindo aí, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito da menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência do outro. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, podem representar uma sabotagem ao Estado democrático. Aí aqui ela fez a explicação do argumento 2, utilizou um conector e ainda também citou um filósofo, né, fez um outro recurso, incluiu uma outra área do conhecimento aqui, que citou o filósofo iluminista Immanuel Kant. Na conclusão, nós vamos começar a leitura, conector, frase de fechamento e propostas. Então, em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. Destarte, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico na população devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre a filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo e livre de influências. Em paralelo, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus usuários, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso por parte de entidades políticas aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuar-se-á em médio e longo prazo o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Gente, então olha que interessante, ela fez um conector de conclusão, em suma, fez uma frase de fechamento, né? Ela fala: manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatida. E logo em seguida, ela enumerou algumas propostas de intervenção. Quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. É extremamente importante, como eu já citei, fazer uma leitura desses textos nota 1000, desses textos que já foram corrigidos em edições anteriores, tá? Entender essa redação. E além do mais, essa redação cumpriu muito bem as 5 competências que eu falei para vocês no vídeo anterior também. Olha que interessante, que ela tem muito conhecimento acerca do tema. Achei bastante interessante, ela coloca, aí no item 4, né, aqui na parte 4, ela utilizou um repertório muito rico, né, cultural, utilizou adequadamente os elementos coesivos, fez toda a parte coesiva do texto. Então, ela venceu a competência 4 e no item 5, que é referente à proposta de intervenção,
respeitando os direitos humanos, ela colocou propostas viáveis, deu propostas de natureza social, que na verdade não vão acabar com o problema, que vão minimizar o problema, tá? Então ficou excelente realmente esse texto e eu espero muito ter ajudado vocês. Eu vou fazer uma análise depois de um outro texto, tá bom? E aí, aguardo vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço, muito obrigada!